Olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao segundo Cria Debate. Meu nome é Flávia Gazi, eu sou diretora de narrativa, sou roteirista, trabalho especialmente com videogames, sim, joguinhos e também com quadrinhos. E hoje eu estou cheia de convidados especiais maravilhosos que entendem muito de ancestralidade, de arte, de narrativa e usam esses conhecimentos para criar mundos melhores. E não apenas mundos melhores, mas entender o que é que tem de bom e às vezes o que tem de ruim no mundo digital. É isso que a gente vai fazer hoje. Mãe Beth, como que é que, na sutileza, as pessoas são levadas a acabar sendo radicalizadas para uma extrema-direita e para ter esses valores não comunitários? A nossa juventude está sem perspectiva. A juventude da classe média, média alta, né? Galera que tem grana, ela pauta a sua influência a partir da manutenção dos seus privilégios. E a galera do meio para baixo, qual é a perspectiva que a nossa juventude tem? Qual é a perspectiva que a juventude periférica, preta, afro-brasileira tem? Entregar a comunicação da nossa juventude para as big techs. Nesse vazio que está posto, qualquer narrativa tem campo. A radicalização se estabelece quando se tira a humanidade das pessoas. A ancestralidade faz exatamente o contrário. A gente tem um pássaro que é o sankofa. Esse pássaro ele voa olhando para trás. Ele é um pássaro que ele caminha com a cabeça virada, dizendo é de lá que nós viemos, é de África que nós viemos. E esse jovem que não tem raiz, ele vai caminhar para onde? Ele sem raízes, eles não têm identidade, ele não tem sentimento de pertencimento. Por que o rap é importante? Por que o trap é importante? Por que o coco, o maracatu, o afoxé, o tambor de crioula? Eu faço uma sambada ontem, mesmo eu fiz a minha sambada sábado, antes de ontem, 2, 3, 4 mil jovens, porque traz pertencimento, isso é seu, nasce numa família, mas se materializa numa comunidade. E a internet é esse lugar, sem controle, porque quem controla é elas, as big techs, elas estão fazendo a comunicação com a juventude. Então só pode ser caótico essa relação, não é? Então, uma perspectiva para isso é o território, é o terreiro, é a ancestralidade. Esse é o... E não é, a gente não está estudando isso, a gente vive isso. Quando a gente trabalha na periferia, nos territórios periféricos, eu trabalho aqui nos territórios de São Paulo, mas em qualquer um deles a gente sempre vai perceber que a gente está muito na margem do acesso a essa tecnologia, né? Então, o acesso a equipamento, a tudo que é vendido como tecnologia em si. Então, o primeiro trabalho que a gente tem que fazer é um trabalho sensível, que até antes de chegar nesse aprendiz, nesse jovem, que é trabalhar com a coordenação, com a diretoria, com as instituições, entenderem que primeiro a gente precisa tirar eles da frente do computador e oferecer outras perspectivas que não só essas plataformas de big techs, né? E aí sim a gente conseguir acessar o que ele já tem de tecnologia, né? Ou seja, voltar para olhar para trás, né? Sankofa. Ir para exatamente, olhando para trás, e entendendo que a tecnologia é uma coisa que já existe. Falando de sankofa, quando eu estava crescendo, ser antissistema, brigar com o sistema era outra coisa. Eram as comunidades que estavam juntas. Eu sou de São Paulo, né? Então ali no Largo São Bento, o punk, o hip hop, o antissistema, que sempre existiu na adolescência, ele era formado em comunidade. Você estava junto de grupos. E eu sinto que hoje é muito diferente, assim, né? O grupo, apesar de, obviamente, haverem grupos digitais, parece que se perdeu um pouco desse antissistema que, na verdade, é um retorno para uma ancestralidade. Parece que hoje ser antissistema é outra coisa. Como que será que isso nasceu? Eu acho que tem uma coisa que é, quando a gente está saindo ali da infância, se afastando da infância, chegando na fase adulta, né? A gente começa a ver as incoerências, os problemas do mundo, o tamanho, né, do BO que está sendo
construída há muito tempo, assim, né? E quando você se depara com isso, nesse momento da vida em que você está em desenvolvimento e que você tem que tomar uma série de escolhas, né? Quando você olha para tudo isso, existe um conflito muito grande de, tipo, eu não quero fazer parte disso. Existe uma recusa de quando você está chegando perto da vida adulta, falar, eu não quero entrar nesse mundo, né? Do jeito que ele está concebido, construído, né? Esse caos climático, a gente está num lugar de colapso, né? Então existe essa recusa. E aí, por um outro lado, esse senso de propósito, que é o tempo todo algo que nos move, enquanto seres humanos, né, na Terra, assim, se para essa pessoa que está em desenvolvimento não existe um contorno, que é esse lugar que a Mãe Beth falou, que é esse lugar que Rafa trouxe, esse contorno do território, dos adultos que estão em volta, também criando mundos, se isso não existe, tem algo que fica muito mais fragilizado, que é esse vazio, né, que Mãe Beth trouxe, assim, esse vazio, esse lugar de a quem eu pertenço, a que eu pertenço, que aí, para você ser cooptado, para você entrar num discurso radical nesse universo digital, eu acho que é muito mais fácil, assim, se esse entorno do mundo concreto não está te segurando e te dando estrutura, te dando ferramenta, sabe? Tem um método, né, de você pegar essas mídias e você indo transformando em coisas que parecem que são... Ah, não, você falar isso aqui tudo bem. Você pensar aquilo lá tudo bem. E daí, aos poucos, vai se tornando numa opressão muito maior, que não é só a opressão do Estado, se torna a opressão da comunidade. E daí, assim, qual é esse método? Acho que tem uma coisa que é você deixar alguém ignorante perante um assunto ou algo. Uma das ferramentas é você lotar essa pessoa de informação desconectada, né? Que é um pouco o que a internet faz, né? É uma enxurrada de informação que, a princípio, se você não faz um trabalho ali muito grande de fazer conexões, de fazer perguntas, de não só receber o que o algoritmo te entrega, isso vai te deixando muito alheio às coisas, né? Então a internet é esse lugar de muito barulho, né? De muita informação. Dentro dessas informações todas, vai se estabelecendo esses discursos simplistas, violentos e binários, né? De bem e mal, de certo e de errado. E aí você não consegue ver nenhuma nuance a partir disso. Para você ver as nuances, você tem que ir fundo, você tem que fazer um movimento ativo de fazer conexões. A internet não vai te dar isso naturalmente. As redes sociais... Ela vai reforçar o algoritmo. Ela vai reforçar. Disso, veja mais disso. Veja mais disso, veja mais disso, veja mais disso. Coisas que conversam com isso. Assim. Exato. Isso tudo faz com que também a gente tenha um grande... É uma ferramenta de silenciamento, né? Quando a gente fala da nossa luta em Cria Coragem, que são as violências sexuais, né? Infelizmente... uma das principais ferramentas é o silenciamento, né? É uma das principais forças, infelizmente, desses abusos, assim. Então, acho que a partir disso a gente pode se fazer perguntas, né? Do que então a gente está se nutrindo, né? Do que não só crianças e adolescentes, do que elas estão consumindo, mas do que elas estão se nutrindo na vida, nos pensamentos, nas reflexões, e nós adultos também, né? Eu acho que a gente talvez não tenha uma resposta pronta para essa avalanche de coisas que a gente está discutindo aqui. Mas a gente pode abrir perguntas, e acho que uma das perguntas pode ser assim, do que a gente está se nutrindo, nós adultos também. E eu sinto que os mecanismos de cura também foram cooptados e, tipo, achatados. Este é o método para você ser feliz. Uhum. Eu estava até conversando com um aluno um dia desses que falou que na escola dele ele teve uma aula de como ficar milionário fazendo joguinho. Então, este é o método de você se curar. Esse é o método de você virar milionário. Uhum. Este é o método de você ser uma ótima pessoa na sociedade. E eu sinto que até a cura está sendo cooptada, entende? No terreiro a gente tem um sistema que é o abianato, né? Você é abian, você chega e você observa. Você vive aquilo, você ouve mais do que pergunta. 7 anos ali observando para você fazer o seu santo. E aí leva mais 7 para você renovar, que leva mais 7 para você. Você estava falando de ferramenta, né, de silenciamento. A gente tem uma rádio lá, uma rádio de frequência FM, que é a Rádio Amnésia. Ela chega em 2009 com um coletivo de mídia livristas e jornalistas livres, chamado Nordeste Livre.
jovens, comunicadores, enfim, ministrando a oficina de rádio do Brasil, através do programa Cultura Viva, chega lá. Antes a gente não sabia, né, o que era o poder da rádio, entendeu? O rádio como um objeto que toca música, toca notícia. Foi incrível, a gente começou a fazer o programa de rádio, e quando eles chegaram, um mês depois das oficinas para pegar o equipamento, não podia, que a rádio estava funcionando. O Cuco estava tocando, o frevo, o maracatu, e a gente estava lá experimentando. Aí a gente mandou um projeto para a Funarte, para fortalecer a rádio, e passou. E aí a gente entregou para o coletivo que faz as oficinas, né, de mídia livrista lá, para correr o Brasil, e a gente ficou com a nossa rádio. Aí logo depois, a gente é questionado, a polícia chega, porque rádio é poder, olha. A comunidade não pode ter rádio, você não pode falar para a comunidade. E aí a gente precisa de mídia para promover pertencimento, identidade, trazer. E as pessoas, mãe Bete, por que a Rádio Amnésia não está na internet? Porque a gente precisa de um instrumento para comunicar com a nossa comunidade, porque a mulher que está sendo morta pelo seu marido, o seu namorado, está do meu lado, e como é que eu vou saber? Vai pedir socorro na internet? A gente não consegue ouvir quem está do lado, a gente não tem mídia para promover pertencimento, para socorrer aqui a nossa comunidade com as suas mazelas. Por exemplo, o feminicídio. Porque ele aumenta exatamente porque a comunicação favorece isso o tempo inteiro. O editorial que está posto é o tempo inteiro para isso. A escola é o tempo inteiro. Então, a nossa rádio, ela funciona na frequência FM 89.5 nessa perspectiva. Eu trabalho com a mídia, que é o videogame, que ela já nasce estrangeira pra gente. Ela começa a entrar na casa da gente lá nos anos 90 só para as crianças. Essas crianças crescem com essa mídia e hoje em dia ela é uma mídia maior que o cinema, maior que a música, né, em dinheiro, porque quando a gente vai falar com essa galera do poder, o Deus deles é o dinheiro, é sempre o dinheiro que manda. Então, se tem demanda para jogos que falem de narrativas estrangeiras e vêm aqui, tudo bem, pode ser feito. Mas a gente tenta trabalhar num outro sentido, de dentro dessa mídia, colocar uma outra visão. Então eu tive projetos que eu posso citar de uma amiga, por exemplo, a Tainá Félix, que é ótima. Eu fiz jogos com ela, então as trilogias são Ifá, Orê, é doce. Falam da... tem o jogo, o último que a gente trabalhou, que a personagem tem uma choradeira, então fala da avó dela, da mãe dela, fala das águas, então tem os símbolos do pente, o espelho, coisas que são de afeto. E é muito legal, só que quando a gente leva para dentro da sala de aula, primeiro que a instituição não entende, ela espera que a gente leve aquilo que vem embalado já, aquilo o herói branco, que é estrangeiro. Sim. Então, para a gente colocar, já tem essa primeira resistência. Não tem com as crianças adoram. Eu digo isso porque é muito difícil, até dentro das mídias, você fazer diferente do que o dinheiro quer. Em 2008, 2009, o governo de Pernambuco distribuiu os tablets para o ensino médio, né? Segundo e terceiro ano do ensino médio. Então, lá na nossa comunidade, a maioria dos jovens estudam em escola pública, meus filhos, minhas filhas. E aí estava posto um problema, os jovens com os tablets, que não podia usá-los, inclusive na escola, porque muitas escolas não tinham internet. Se hoje não tem, tu imagina em 2009. E em outras escolas que tinham internet, era privado da direção da escola. E aí, quando a gente deu conta, a gente estava com muitos tablets, 20, 30. E agora, o que a gente faz? Aí nós fomos para a escola dialogar com a coordenação pedagógica, para ocupar o laboratório da escola e usar aqueles tablets. A gente se deparou com uma realidade, tinham, pelo menos 5 escolas tinham caixas de computadores embaixo de uma bancada já 2, 3 anos, sem que tivesse nem sequer tirado da caixa. Eu disse, meu Deus do céu, aí falar com a coordenação da escola, com a direção da escola, não, tudo é muito burocrático, tem que passar por licitação, o fio, o cabo, não sei o quê. Não, vamos chamar a comunidade escolar, tem sempre um pai um parente de um aluno que vai fazer um cabeamento, uma oficina. Não deu em nada. Aí a gente propôs ocupar o laboratório para fazer o Contos de Falar.
A diretora disse, não pode. Por que não pode? Bom, primeiro que a gente não pode garantir o acesso à internet aos alunos. Por quê? Porque eles podem ver a cabeça da coordenação pedagógica da escola. Os alunos não podem ter acesso à internet porque podem acessar em site pornográfico, aonde ela chega, né? Onde ela enxerga. Eu disse, tá, e o que pode? E o uso inteligente da internet? Quem é que vai promover? Beleza, ela não deixou. Aí a gente foi para a escola, aí eu fui pro terreiro pedir licença ao Oxum, joguei, o Oxum deixou, a gente fez do terreiro o nosso laboratório, por isso que foi criado o Lab Coco. A gente está sempre falando sobre essa questão do controle social via uma hegemonia, né? E eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente fala de radicalização, a gente começa na infância, porque existe até diversos relatórios falando sobre isso, que essa radicalização que é forçada, que é de extrema direita, ela começa via jogos e mídia social. Então, você está no YouTube, e daí você está vendo um videozinho de Roblox. Em 3 cliques, você já vai parar num conteúdo de extrema direita. Ou seja, um conteúdo que no começo parece inofensivo e aos poucos ele vai criando um discurso, que é um discurso de, como a mãe Beth trouxe, extermínio. Ou um discurso, como o Rafa trouxe, de expulsão. E quando a gente trabalha com radicalização de extrema direita, uma das questões que a gente tem muito sérias é o que fazer neste sentido? Expulsa-se? Conversa-se? Qual é o método que a gente usa? Porque existe um método testado do outro lado. Uhum. Eu acho que tem uma coisa que é muito pauta das nossas conversas aqui em Cria Coragem, que acho que são 3 pontos que eu queria trazer, mas um primeiro é que a gente precisa começar a desfazer um pouco essa ideia adultocêntrica de que criança e adolescente não são capazes ou não podem escolher, né? É claro que a gente, enquanto adulto, existe uma tutoria, tem coisas que ainda não são possíveis de se escolher, mas existe muitas possibilidades de escolhas, né? Então, a gente acho que é isso, né? Começar a entender que estamos numa sociedade muito adultocêntrica que coloca as crianças e adolescentes num lugar menor. E elas não são, portanto, capazes de escolher. E elas são, sim, capazes de escolher. Elas estão fazendo conexões profundas, complexas, e estão o tempo todo absorvendo e entregando coisas para o mundo, né? Esse é um ponto. Eu acho que um outro ponto é que a gente vive numa sociedade, aí trazendo até a coisa da escola que você trouxe, né, Mãe Beth, de que a escola é esse espaço muito complexo e que não dá a possibilidade para a gente do erro, né? A gente é uma sociedade muito avessa ao erro. Ao errar, aos processos, né? E dar a possibilidade do erro, né? Construir espaços e ferramentas que deem a possibilidade do erro, de encarar com mais afeto, com mais carinho os processos, né? Que todos nós passamos, crianças, adolescentes e adultos, né? A gente está o tempo todo errando e isso é parte fundamental das coisas que a gente constrói, né? E uma última ideia é de que é esse chamado da coletividade, né? Se uma criança está exposta no ambiente digital a um discurso de radicalização, a gente não pode culpar, não é uma única pessoa que vai conseguir se responsabilizar por isso, não é aquela mãe sozinha, sobrecarregada muitas vezes, que vai dar conta de reverter esse discurso ou de oferecer sozinha um espaço de desenvolvimento. É um chamado coletivo o tempo todo, assim, a gente conversa muito isso nas nossas discussões de Cria Coragem, como a gente precisa o tempo inteiro chamar as coisas para o coletivo, né? A mãe não vai dar conta sozinha, nem o pai, nem os familiares, é todo mundo junto, são os amigos, os vizinhos, a escola, é a comunidade, é o centro cultural. A gente precisa entender que somos todos uns responsabilidades dos outros, ainda mais quando se trata das crianças e dos adolescentes, assim. Então, acho que é um pouco isso. Não, eu fiquei pensando muito no que você está dizendo com relação a afeto, e com relação a poder falar com a criança, né? Porque muitas vezes na nossa luta e nas formas da gente fazer, a gente também erra, né? Uhum. O erro, na verdade, é a coisa mais provável que vai acontecer quando você começa uma atividade, né? Exatamente. Então, por exemplo, o Rafa estava comentando, né? Faz um bando de jogos interessantes para levar nas escolas, para falar com as crianças. Aí você escuta esse tipo de jogo, aqui não. E daí eu fico pensando, e como que você cria esse diálogo? Como é que você briga?
como que você, a partir do não, tenta criar uma outra coisa? Então, a gente tinha, se a gente for pensar em ancestralidade, né, lá quando a escola era embaixo do baobá, então o que se ensinava ali, qual que era o sentido, né? Se ensinava, eu sou porque você é, né? Então, se ensinava a olhar o que veio antes. Tudo isso eram símbolos, então a gente tem uma ancestralidade de aprender muito em conjunto. E quando a gente traz para essa realidade onde o jovem está preso dentro do quarto dele e dentro de uma tela, com acesso a infinidade de informação e nenhuma delas nutre alguma coisa, é muito difícil. A forma que eu tenho lidado com isso é tentar trazer a família para ver, né? Então, se você está ensinando teatro, se você está ensinando alguma coisa que é corporal, é mais fácil, porque os pais querem ir lá ver. Quando você está ensinando tecnologia ou videogame, a única expectativa, às vezes, que o pai tem é não, que meu filho vai conseguir no futuro um trabalho com isso. Então tem que chamar para jogar junto, tem que chamar para conversar sobre o que é aquele jogo. E aí, nesse tempo em que a escola vai vendo o jovem se desenvolvendo com uma ferramenta nova, eu faço muitos jogos que falam sobre a periferia. Então, depois daquele medo de que eu fosse colocar um jogo que fala, porque esse jogo é principalmente sobre pessoas pretas. Mas quando chega lá e vê que são jovens pretos, professores pretos, é uma comunidade de muitas pessoas pretas, e o que a gente está representando é a Coab, é o motoqueiro, o motoboy, são vários personagens que estão ali, naquele lugar. Tudo isso vai ficando mais pacífico, porque também se torna uma coisa muito bonita, né? A gente falou um pouco sobre como a mídia de videogame ela é entendida enquanto a mídia de violência. Então, só de você ter um jogo ali que ele não representa a violência, né, nesses corpos, já é uma coisa bastante surpreendente para a escola, para os pais. E daí eu fiquei pensando muito na rádio que a mãe Beth falou. Eu imagino a quantidade de aprendizados que vieram de colocar essa ferramenta, que é uma ferramenta que é usada muito pela galera hegemônica, assim, e poder colocar o pé lá, e o que se aprende com isso, né? E o que vem com isso. O que vocês aprenderam tendo uma rádio? A gente aprendeu que comunicação é poder. A gente aprendeu que a nossa música não toca porque existe um editorial que não deixa essa música tocar. A rádio, ela vem nessa perspectiva de comunicação. Se escuta muito rádio ainda, Pernambuco. Os jovens que descem, eu moro no meio de um morro, que é o Morro do Rosário dos Pretos, né? Os jovens descem com o celular, escutando rádio. A gente veio de uma herança que quem estava na grande mídia, fazendo programa infantil, era Xuxa, era Angélica, né? E a gente em casa, sabe, com as crianças negras, com os filhos, com os netos, a gente ainda que era muito jovem, via ali naquela televisão e na rádio, e até hoje a gente não se vê. E a gente precisa criar esse mecanismo de identidade, não é? E aí, a rádio, ela traz essa perspectiva. Aurê, brincadeira de terreiro, é trazer os contos de fá, trazer a oralidade, trazer como é que as coisas chegam aqui no nosso mundo, né, no nosso plano, como as mães, as avós contam pra gente. Então a gente fala de Oxum, fala de Iemanjá, fala de Assã, fala dos orixás, fala das brincadeiras, não é? Fala das tradições, da importância da manutenção das tradições seculares, dos nossos brinquedos. Uma rádio que comunica com a comunidade. Porque essa questão da apropriação apareceu também, né? O Rafa falou, a gente está fazendo um jogo da nossa realidade, então tem um motoqueiro, quando você vai propor, né, para uma turma nova de crianças, vamos fazer um jogo sobre a nossa realidade. Porque imagino que o primeiro jogo que eles queiram fazer é do Thor, né? E não de algum. Como é essa primeira resposta, assim? As primeiras aulas são bem difíceis, porque difícil no sentido de você ter que construir, né? Não difícil, eu adoro dar aula, mas quando a gente está falando principalmente de videogame,
quem vai se inscrever principalmente são meninos, né? Os meninos querem... Tem aquela coisa que, não, videogame não é coisa de menina. Mas sempre tem uma menina que quer fazer, sempre tem um pai que incentiva, vai ter 2, 3. E a minha conversa vai sempre nelas. Porque elas que vão... Isso é verdade, elas que vão construir diversidade dentro das narrativas. É muito preocupante quando você... Uma das primeiras aulas é sobre criação de personagens, né? Eu trabalho com pixel art, que é aquela arte mais Mario, Sonic dos anos 90. O personagem que essas crianças pretas da periferia, o primeiro que eles vão construir, é uma menino loiro, do olho azul. A roupa é japonesa. A espada é medieval e europeia. Então, desconstruir isso é o primeiro conflito, assim. Aí tem a história para os meninos. Vamos falar de uma narrativa que não seja violência? Também já uma polêmica assim, mas não, eu quero fazer o Street Fighter, o Call of Duty, esses jogos que representam violências. Então você tem que construir toda uma base de conhecimentos. E aí sim, né, eu falo que eu vou sempre trabalhando através das meninas, porque, por exemplo, a turma que eu tive recentemente, todos os meninos queriam fazer a arte, todos queriam fazer o áudio, fazer a programação. E as meninas, elas queriam, nessa turma específica, fazer a narrativa. E elas escreveram a narrativa, que era um mundo mais sci-fi, num futuro, que eu falo muito de futuro possível, né? E aí, quando as meninas propuseram que ia ser esse mundo sci-fi, eles adoraram. Quando eles foram ler o roteiro, que era uma super-heroína de Black Power, mas por que tem que ser uma mulher? Por que ela tem que ser preta? E eu falo, por que, gente? Vamos sentar e discutir. E aí vai se criando, né? Porque ele já vem com... os meninos, a partir de 12, 13 anos, eles já vêm pertencentes a grupos masculinistas. Então, já tem esse conflito ali. Então, quando acontece essa conversa, eu sento e fico observando e tento orientar. Olha, gente, então, não seria interessante? Olha, eles escreveram uma heroína de Black Power, não é legal? E aí se dá e geralmente dá certo. Era isso que eu ia geralmente perguntar. acontece, os meninos param para pensar, tá, vamos dar essa chance. E eu fico indignado e eu falo, gente, por que porque vocês é uma estão... imagem nova, né? Porque vocês estão questionando, é um lugar né? que eles não É só... tinham no imaginário mesmo. Tipo, é isso, porque a gente tá falando de meninos que já estão em grupos masculinistas, ou seja, eles já estão sendo reforçados, né? A neurosociologia, ela fala que o normal é o que você vê todo dia. Isso é normal. Isso. Então, se você vê todo dia um herói branco, homem, isso é o normal. Então, é isso que é trazido para a sala de aulas. Todo dia você está num grupo masculinista, ouvindo que mulher é algo a ser domado, é um objeto a ser resolvido. É isso que você vai achar normal. Como é que você vai achar normal algo que você não conhece? E daí eu me pergunto, essa juventude que vive num país que as maltrata, não é esse o início da radicalização? Não é esse o começo de tudo? É a perspectiva de um não futuro. A quem interessa essa narrativa, ou essas narrativas tão apocalípticas, tão da destruição, da desesperança, da violência, né? Ou como a gente é tomado por isso, assim. E o efeito disso na vida é você ficar, primeiro, com medo, a narrativa do medo. E o medo, ele desmobiliza em coletivo e ele imobiliza no lugar individual. Você fica meio, tá, não tem saída, o que eu faço a partir disso, né? Então, isso é proposital, né? Isso tá sendo... A gente está sendo alimentado por essa narrativa o tempo todo, né? E a gente, em Cria Coragem, parte desse lugar de... Se a gente está se propondo a pensar em imagens, em sons, em narrativas, em conteúdos, então a gente vai oferecer o oposto disso. A gente vai oferecer beleza, potência, né? As sutilezas. A gente vai oferecer o lugar da alegria, né? Da celebração. Porque isso precisa ocupar um lugar no imaginário que está sendo ocupado por outras imagens, né? Acho que talvez também não seja nem criar os novos mundos, mas garantir a continuidade do mundo que a gente foi inserido, não é? Por exemplo, a gente tem um método. Como é que a gente criou esse método? Partir desse equipamento que os jovens tinham, que era os tablets que eram doados. Aí a escola não abriu seu laboratório, a gente foi para o terreiro
o Oxum permitiu, a gente começou a desenvolver esse game. Tudo bem, a gente tinha o áudio, a programação, o design, mas qual era a pegada, qual era o pulo do gato? O método que a gente ia desenvolver, porque a universidade está ali criando exatamente. Mas a história da gente era a oralidade. Era trazer a tradição dos lugares. A gente percebeu que a partir dessa escuta atenta, afetiva, a gente iria construir o roteiro. Vamos contar as histórias agora. Que história era mais importante, era perene? A gente teve no início muitos alunos evangélicos que queriam jogar, simplesmente jovem que gostava do game e queria jogar. Ou vou aprender a fazer um jogo. Mas aí o pastor, olha ali um terreiro, às vezes o pai, a mãe, o tio. E aí a gente, como a gente não faz proselitismo religioso, a gente trazia o contexto pedagógico. Ó, a gente está aqui para instrumentalizar vocês a fazer o game. Não vai prender ninguém aqui, ninguém vai estar salvo aqui, não tem nada a ver com isso. Isso aqui é um instrumento pedagógico. E a gente vai utilizar a narrativa da nossa ancestralidade. E ficaram muitos. E foi incrível essa experiência pra gente. No mundo joga muito, né? Free Fire, faz os campeonatos e tal, mas isso deixa o quê? Sabe que essa indústria é a indústria de morte. A gente está trazendo uma indústria de oralidade, uma indústria de ancestralidade, de esse carretel sai puxando tudo que está lá para a gente ressignificar essa comunidade. Essa questão, né, da coragem de ouvir, eu acho que é muito importante. Porque se a gente vai partir do princípio que vamos criar narrativas, que são narrativas sobre um futuro que olha para o passado, a gente precisa ouvir. Então, ouvir os pais, ouvir as comunidades que a gente chega. Acho que essa é a primeira coragem a se ter. Assim. O Brasil é um dos países que mais prende as pessoas na internet em uma média de 9 horas por dia. O tempo de um expediente. E as pessoas estão ali, soltas, sem fazer uso inteligente, mas gerando para elas também uma dopamina. Agora, qual é a diferença? A dopamina que a gente está gerando na nossa festa está trazendo pertencimento, está trazendo identidade, está trazendo raízes, que é onde eu comecei essa conversa aqui. Raízes que nos remetem aqui. Vimos de lá, o Sankofa, voamos, o pássaro caminha para frente olhando para trás. O povo que não sabe de onde vem, não sabe para onde caminha. O jovem que não tem raízes, ele se perde, então qualquer narrativa prende. Então essa é a disputa. Essa dopamina que as Big Techs estão gerando, que não leva a lugar nenhum, é um ostracismo, é um vazio, pega ele de jeito. A extrema-direita diz é aqui. E para você que está assistindo, lembra de curtir, compartilhar. A gente não pode depender de plataforma para entregar esse conteúdo maravilhoso para todo mundo. Afinal, se o assunto é difícil, crie coragem. Crie a coragem.